Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra para o Sábado dos Sonhos, inclusive para as Ruths do Campo Boaz. Glória a Deus, então, 2 vezes saiu a mesma palavra e eu vou compartilhar com vocês o que está nos Evangelhos. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10. E eu vou estar lendo sobre o divórcio. E o tema dessa ministração é: a dureza de coração fizeram os homens escolher entre si e se divorciarem. Sim, a palavra forte, mas o Senhor falou bastante comigo. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas quando a palavra sai quando sai 2 vezes no mesmo lugar, testifico que está no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 32, porque é coisa determinada de Deus e Ele se apressa a fazer. Então vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, quero consagrar neste momento, Pai, cada mulher, ó Pai, cada homem representado, Senhor, cada mulher casada, Pai, no mundo espiritual, Pai, inclusive a minha vida, Pai, que estarei ministrando a palavra do Senhor, Pai, que não venha de mim essas palavras, mas do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, santifica-nos na Tua verdade. A palavra do Senhor é a verdade, ó Pai. Repouse sobre nós o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de temor, de inteligência, Pai, de conselho, Senhor. Neste momento, Pai, venha, ó Deus, trazer esperança, venha trazer libertação, cura, Pai, por meio da palavra do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra não volte vazia, mas venha produzir frutos de justiça, Pai. Capacita cada casal representado aqui no mundo espiritual, Pai. Cada Ruth, Pai, e cada Boaz representado, Pai, porque já somos casados. O Senhor, Pai, já nos colocou numa terra de ribeiros de água que vão para o sul do altar, Pai, que está em Isaías 62, porque fomos chamadas como desamparadas, mas agora nossa terra é habitada, e aqueles que estão desabitados, eu profetizo a cura, a libertação, a habitação, veredas verdejantes. Em nome de Jesus, glória a Deus. E você diga amém, glória a Deus. Então, gente, eu abri o livro, pedi uma palavra ao Senhor, e saiu o livro de Marcos, capítulo 10. Quando eu tiro a palavra assim, é porque a gente já lê várias vezes, a mesma passagem, o contexto histórico, Glória a Deus. E aqui fala acerca do divórcio. Eu vou ler acerca do divórcio e eu vou falar algo que o Espírito Santo me tocou. E essa é a mesma palavra no mesmo dia que saiu Mateus, capítulo 19. Amém? Verso 1. Vocês podem abrir a Bíblia aí também. Capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, lhe perguntaram, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo, lhe disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Glória a Deus, essa palavra é muito profunda. Espírito Santo de Deus, toma nossas mentes, os nossos corações. Repreenda em nome de Jesus todo engano neste momento, toda distração maligna caia por terra agora, no mundo espiritual, Pai. Que a sua palavra, Pai, flua como fonte de águas vivas e venha saciar essa alma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, queridos, fala em um dos momentos do ministério de Cristo, amém? Em que os fariseus, quem eram os fariseus da época? Os religiosos, né? Eu tenho aqui também no canal refutando mais heresias, porque o Senhor colocou um ministério, é um ministério que Paulo exerceu também, da apologética, quando a gente medita, né, nas cartas de Paulo, né, são 13 cartas apostólicas, né, principalmente, né, o pastoreio de Tito e Timóteo, e ele fala para conservar a sã doutrina de Jesus, amém? Que eu digo, essa é a doutrina que Cristo nos deixou do reino dos céus, é a justiça dele, como fica no Pai Nosso, e o Senhor nos deixou isso, queridos, para a gente meditar, analisar, para não ser enganado, porque o reino é tomado à força. Se a gente não esforçar com jejum, com oração, a gente vai ser ludibriado, amém? E os fariseus, eles faziam o quê? Eles ludibriavam o povo, né? E Paulo alertou Timóteo, alertou Tito, né? O qual ele o quê? Capacitou para o pastoreio, amém? Alertou acerca, né, dos falsos mestres que tinha naquela época, né, que tinha na época de Jesus e tem nos nossos dias. Então os fariseus, eles queriam sempre ali tramar para Jesus, né? Foram os mesmos que crucificaram a Cristo, amém? Então eles indagam, né, sobre a lei mosaica. É interessante a gente perceber que os fariseus, eles sempre carregam com eles o Velho Testamento, né? Eles não entendem a graça. Então, o que é a graça? A graça é que Cristo veio e completou a obra na cruz, e ela é manifesta pelo meio do novo nascimento, em que por meio do Espírito Santo a gente o quê? A gente leva o reino a todas as nações da terra. O Senhor quer que a gente sopre sobre os quatro cantos pelo Espírito, venha ser soprado, né, na vida sentimental, os quatro ventos, o quê? Sobre todos, essa palavra. Então isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Então os fariseus, a maioria, estão feridos de cegueira. E Jesus, ele fala algo muito forte. O Senhor quer que vocês atentem hoje para esse sábado dos sonhos acerca do divórcio. Porque quando a gente está preso em leis humanas, em doutrinas de homens, a gente não consegue enxergar o reino. Quando a gente está preso no nosso achismo, naquilo que nos foi apresentado, não pelo Espírito Santo, não por uma experiência profunda com Deus, a gente tende o quê? Nadar nas águas do dilúvio. E o dilúvio levou a todos, só 8 entraram na arca, né? E temos que atentar tudo isso para chegarmos no ponto aqui chave que a palavra nos diz. Amém? Então, Jesus, ele caminhava, ele passava por ali perto do Jordão, né? Como ensinar, até que os fariseus perguntaram: é lícito? Então, o que é lícito? Né? É algo que é permitido. Amém? Tradução, né? Um dos significados é permitido ao homem repudiar sua mulher. Só que Jesus, com a sua sabedoria, que tem o espírito do conselho, né? Porque ele andou aqui sobre a terra. Ele é Deus, ele sempre foi Deus, desde o princípio. Mas ele respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? Então Jesus sabia que o coração dos fariseus estava na lei mosaica, né? Na lei antiga, não na graça, não no Novo Testamento, não nas cartas como eu li aqui de início, que eu citei de Paulo. Eles ainda estavam com um coração endurecido. E o Senhor te chama. Será que o seu coração está endurecido hoje para receber a palavra do Senhor? Será que o seu coração está na lei de homens ou está verdadeiramente na lei do Senhor?
porque o Senhor chama aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Glória a Deus. E eles responderam, né, os fariseus. Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Olha que ponto-chave maravilhoso que podemos trabalhar aqui, queridos. O entendimento. O que Moisés permitiu, mas por quê? Porque Jesus, ele não tinha descido na terra na época de Moisés. Porque era necessário as leis para que os homens obedecessem. E de fato, né, eles tinham que obedecer às leis que o Senhor mandava. E eram leis rigorosas. E na verdade ninguém cumpriu essas leis. Só Jesus que cumpriu a lei toda. Quando ele o que veio cumprir a missão de morrer por nossos pecados, de nos trazer a salvação. Então aqui está falando que Moisés permitiu. Sim, não é errado, né? O divórcio, por causa do quê? Da dureza de coração. Mas como veio essa dureza de coração, que Jesus vai falar no verso 5? Ela veio por causa que os homens tomaram para si mulheres, conforme as suas concupiscências, conforme aquilo que os seus olhos agradavam. Só que Deus não nos chamou para escolher por aparência. Ele nos chamou, queridos, para viver a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. O Senhor nos chamou para viver a graça. Amém? O Senhor nos chamou para viver a verdade. E a verdade é que Deus, ele sempre disse que ia fazer esse encontro. Como ele disse, olha no verso 6, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O que é isso? Gênesis 2:18 é o que? O encontro de alma, que Deus criou uma mulher idônea, gêmea, semelhante para Adão, da mesma alma, personalidade de Adão. Ele criou Eva. Então, desde o princípio, Deus disse que ia fazer. Só que a dureza de coração dos homens, e principalmente por causa da lei e em basear na lei mosaica, fizeram os homens escolherem entre si mulheres. Então eles pensaram, essas mulheres tão bonitas, é isso que Deus quer para mim, né, na terra. Só que eles não consultaram a Deus. Eles viram a aparência e usaram a lei para camuflar sua negligência. Isso é muito forte, queridos, porque o Senhor nos chama para se prostrar ao processo. E ele dói, ele acarreta sofrimento. Só que uma pedra, né, que é transformada, um coração de carne, um coração de pedra que é transformado no coração de carne, é porque ele foi amoldado. Amém? E dói o processo. Só que ele tem pressa, Deus tem pressa que você entenda essa verdade. Só que Deus fala desde o princípio, por isso que o homem deixa pai e mãe, porque desde o princípio o quê? Porém, Deus fez macho e fêmea. E quando a gente lê Mateus 19, algumas traduções falam que desde o princípio não foi assim. Não foi o divórcio, não foi o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus, desde o princípio, é que ele une propósitos, que ele une almas. Não é o que foi te ensinado na igreja, porque Deus está levantando uma geração, nesses últimos dias, que vai pregar algo novo. Isaías 43, que Deus vai fazer algo novo, porque Deus colocou no seu coração essa vontade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, ele colocou a eternidade, ele prometeu a vida eterna, e unir almas faz parte da vida eterna. Inclusive, esse canal é propósito de Deus compartilhando sobre vida eterna. Amém? E esta palavra, queridos, é para cristãos, não de aquilo que eles te falam que você é cristão, mas um coração convencido pelo Espírito, convertido pela palavra, exclusivamente no conselheiro Jesus Cristo. Porque no verso 9 fala o que Deus uniu no mundo espiritual, que ele disse desde o princípio, o homem na terra não separe.
o divórcio não separe. Amém? Mas o que fizeram os homens separarem das suas mulheres é a falta de compatibilidade de alma, a falta de entender o propósito, a falta de entender, queridos, e se prostrar ao que Deus uniu, ao que Deus fez primeiro no livro dele, não consultar a Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com os homens, ele não divide a glória dele com o nosso achismo, com usarmos a palavra para nos beneficiar. Ele não divide a glória dele com o nosso ventre, ele não divide a glória dele com nossos recursos terrenos, ele não divide a glória pelo seu cargo eclesiástico, ele não divide a sua glória por você ser ministro, você ser pastor, Deus vai me dar e pronto. Ele não divide a glória com a aparência, a pessoa tem que ser de família tal, de igreja tal, ela tem que ser bonita. Deus não divide a glória dele com aquilo que olhos viram e ouvidos ouviram. Deus tem um propósito maior, algo novo, um caminho no deserto, rios, no deserto, água saindo da rocha. Não é aquilo que se vê, não é aparente, não é aquilo que se imagina, mas é aquilo que Deus vai fazer. Deus não trabalha com coração orgulhoso, ele trabalha com coração contrito, ele trabalha com os humildes de coração, humildes de espírito, que está lá em Mateus capítulo 5. Por isso que não entende o ministério que Deus nos ortogou, por isso que os homens nos atacam. Eles não entendem o propósito, queridos. Porque o homem carnal, ele não pode compreender coisas espirituais, porque ele precisa nascer do Espírito. Amém? E o Senhor te chama hoje para sonhar que desde o princípio ele quis te entregar algo novo. Uma família construída em Cristo. Porque desde o princípio era o Verbo, Jesus, e ele estava com Deus. E Jesus, queridos, em sua sabedoria, respondeu aqueles fariseus, duros de coração, duros para a palavra, que criam preceito sobre preceito, lei sobre lei, doutrina sobre doutrina, dogma sobre dogma, faça isso, faça aquilo, não toques, não manuseis, levando multidões para o inferno. Por isso que o caso de divórcio e de casamento ruim, péssimo nas igrejas, é pela falta de conhecimento do ensino da palavra pelo Espírito de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não nos chamou, queridos, para consultar pessoas. Ele nos chamou para consultar a palavra dele. E qual é a palavra que fala de vida sentimental que ninguém prega, infelizmente, nos púlpitos? Cantares. Ali é uma tipologia do encontro de Cristo com a noiva e do homem com a mulher na terra. Porque também está escrito que 4 coisas um homem não entende, que é feito pelo próprio Deus, o caminho de um homem com a mulher. Se eu não me engano, está em Provérbios capítulo 30, confirme lá, verso 19. Então tem coisas, queridos, que quem vai fazer é só o Senhor. E o Senhor tem me falado essa semana que só Ele vai criar o encontro. Ele pode fazer materializar na sua frente se Ele quiser, porque Ele é Deus. Amém? Só que Ele nos chamou para prostrar o processo. Fique na paz do Senhor e continue sonhando os propósitos que Deus colocou no teu coração. A paz do Senhor Jesus.